ao professor Rafael Mansur, que vai tratar do tema dano moral. Vale a pena insistir em uma função punitiva? É uma pergunta, uma provocação, o tema do professor Rafael. Professor Rafael. Bom dia a todos. Na sua fala de abertura, o professor Carlos Conder falou que o nosso trabalho aqui na clínica, ele é um trabalho sem remuneração. Isso, em todas as vênias, para já começar discordando, não é inteiramente verdadeiro. Não existe remuneração maior do que a gratidão de poder estar falando aqui hoje com vocês, ladeados colegas tão talentosos, professores tão importantes, não só afetivamente para a gente, mas para a construção do direito civil brasileiro. Então, realmente uma oportunidade muito preciosa estar falando aqui com vocês hoje. Meu tema, passando para ele mais diretamente, tem a ver com a chamada função punitivo-pedagógica do dano moral. É possível que, a essa altura, a maioria das pessoas aqui nesse salão já tenham tido algum tipo de contato com demandas de reparação do dano moral, seja profissionalmente, como estagiário ou como advogado, na condição de autor, na condição de réu, porque eventualmente acontece, ou, no mínimo, prestando algum tipo de consultoria pro bono no âmbito familiar. Seja como for, é possível que vocês já tenham notado que a grande maioria das sentenças condenatórias de danos morais afirmam que a indenização estabelecida, além de realizar uma função reparatória ou compensatória daquele dano extrapatrimonial, também exerceria paralelamente o que se tem denominado de uma função punitivo-pedagógica. E esse é um entendimento que tem sido esposado dos juízos de primeira instância ao Superior Tribunal de Justiça, com raríssimas exceções. Então, hoje, poderia dizer que, na nossa jurisprudência, é um entendimento amplamente majoritário, o que poderia levar a um observador que não tenha maior contato com a dogmática da responsabilidade civil a achar que esse é um entendimento pacífico. Nada poderia estar mais distante da verdade. Quer dizer, talvez a controvérsia mais intensa na responsabilidade civil no Brasil e em outros países, como Portugal, na Itália, na França, seja justamente aquela envolvendo qual é a função realizada ou as funções que deveriam ser realizadas pela responsabilidade civil. A rigor, a história da autonomia da responsabilidade civil como um campo autônomo do direito, ela é também a história da emancipação da responsabilidade civil em relação à responsabilidade penal, tendo cada uma delas a sua própria função. A responsabilidade civil de reparar o dano e a responsabilidade penal de punir o ofensor. Daí porque a questão da afirmação de uma função punitiva ao dano moral está longe de configurar um consenso. Na verdade, ela é uma radical alteração da compreensão que nós temos hoje acerca dos contornos da responsabilidade civil, o que exige a máxima cautela no manuseio dessa ideia. E, enfim, para que a gente possa compartilhar algumas reflexões, eu acho que existem nesse tema 3 indagações fundamentais que são distintas, e compreender a distinção entre elas é fundamental, mas que se complementam. E são elas as seguintes indagações. A primeira é: a jurisprudência brasileira efetivamente alberga uma função punitivo-pedagógica do dano moral? A segunda: o direito positivo brasileiro é compatível, no estado que se encontra atualmente, com o reconhecimento de uma função punitiva do dano moral? E a última seria conveniente conferir aos danos morais uma função punitiva, e aí já numa linha de exame de política legislativa? Enfim, começando pela primeira dessas indagações, se a jurisprudência brasileira efetivamente acolhe uma função punitiva do dano moral, essa talvez seja a indagação mais capciosa, porque
como a gente já adiantou, os tribunais brasileiros são pródigos em afirmar, em declarar expressamente que estão aplicando uma função punitiva aos danos morais. E fazem isso fazendo uma comparação expressa com o Instituto dos Punitive Damages, oriundos da experiência da Common Law, e se tornaram particularmente emblemáticos na experiência jurídica norte-americana. Não é aqui o caso da gente analisar pormenores desses institutos, mas vale a pena ressaltar duas características mais importantes que deixam bem clara a diferença de como essa matéria tem sido abordada na experiência jurídica norte-americana e na experiência jurídica brasileira. Então, nos Estados Unidos, a chamada indenização punitiva, os punitive damages, são uma parcela aplicada ao lado dos chamados compensatory damages, da indenização compensatória ou reparatória. Então, há um juízo sobre a aplicação da indenização reparatória e há um juízo diferente, um juízo complementar acerca do cabimento da indenização punitiva. E cada um submetido a requisitos próprios e que dá ensejo a parcelas remuneratórias distintas. E, em relação à parcela punitiva, ficam famosos os casos em que essas quantias realmente alcançam expressões vultosas, ou seja, você tem condenações efetivamente milionárias no campo dos punitive damages. Tudo isso se passa invertido na experiência jurídica brasileira. Então, os tribunais brasileiros, eles fixam apenas uma parcela pecuniária a título tanto compensatório como declaradamente punitivo. E, além disso, parcelas que são reconhecidamente fixadas em valores baixos, especialmente quando comparados com essas experiências jurídicas que trabalham com os punitive damages. Paralelamente a isso, os nossos acordos também se referem à vedação ao enriquecimento sem causa como um fator relevante para a quantificação dos danos. O que é curioso, na medida em que, enquanto a função punitiva deveria puxar o valor para o alto, a vedação ao enriquecimento sem causa, se é que exerce algum papel nesse campo, puxaria o valor para baixo. Ou seja, a jurisprudência acaba usando parâmetros meio díspares, que potencialmente seriam capazes de se neutralizar. Mas talvez o aspecto mais negativo da experiência jurisprudencial brasileira nesse campo seja a falta de uma fundamentação específica acerca da incidência dessa parcela punitiva. Ou seja, não se analisam os casos destacando especificamente o que aconteceu naquele caso que suscitaria uma punição. Casos de responsabilidade objetiva, por exemplo, que sequer exige um ato ilícito, são tratados da mesma maneira que casos de responsabilidade subjetiva causada por uma conduta dolosa do ofensor. Não se faz esse exame específico e se afirma lá no momento da quantificação nas sentenças genericamente que aquela condenação fixada, aquele valor fixado, estaria tendendo a uma função compensatória e a uma função punitiva ao mesmo tempo. Tudo isso me parece indicar que esse suposto caráter punitivo pedagógico invocado pela jurisprudência brasileira, ele assume um papel muito mais retórico do que efetivamente concreto. Quer dizer, dificilmente um estudioso de direito comparado, quando se detivesse sobre o tema, chegaria à conclusão de que a ordem jurídica brasileira realmente acolhe algum tipo de mecanismo punitivo. Então, essa é um primeiro grupo de considerações sobre o tema. A segunda indagação fundamental, a meu ver, se relaciona à questão de se o direito positivo brasileiro, no estágio em que se encontra, é compatível com o reconhecimento de uma função punitiva aos danos morais. E aí, os autores que normalmente reconhecem esse tipo de função, eles suscitam uma espécie de plasticidade do sistema de responsabilidade civil. O que é um argumento parcialmente verdadeiro. Por quê? Porque, de fato,
o professor Anderson Schreiber adiantou esse ponto, o sistema de responsabilidade civil, o capítulo do Código Civil dedicado à responsabilidade civil, é um capítulo muito enxuto comparado a outras partes do Código. Então, tem pouquíssimos dispositivos e aposta realmente numa regulamentação por meio da técnica das cláusulas gerais. Então, realmente, a técnica legislativa das cláusulas gerais, por se valer de uma linguagem mais aberta, de fato confere uma maior maleabilidade no manejo da responsabilidade civil. Mas maior flexibilidade não se confunde com se poder extrair qualquer coisa do texto. Daí a gente precisar olhar com atenção o que o Código Civil efetivamente diz nessas cláusulas gerais quando trata da responsabilidade civil. O primeiro dispositivo que chama atenção nessa matéria é o artigo 927, que abre o capítulo dedicado à obrigação de indenizar. O artigo 927 dispõe que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Então, o artigo 927 caput faz apenas referência a uma reparação. Confirmando essa noção, o parágrafo único do 927 começa sendo: haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados da lei, enfim, segue, mas reiterando a noção de que o capítulo do Código Civil dedicado à responsabilidade civil está tratando da obrigação de reparar o dano. O capítulo seguinte, que é o capítulo da indenização, começa com o artigo 944, que dispõe: a indenização mede-se pela extensão do dano, ou seja, tornando realmente inscindível essa relação entre responsabilidade civil, dano e reparação. Então, esse tratamento dado pelo Código Civil Brasileiro ao tema não parece, embora seja efetivamente dotado de uma linguagem mais aberta, não parece, de fato, conferir ao intérprete a opção de suscitar indenizações punitivas. Não há espaço aqui, onde o Código Civil fala reiteradamente em reparação do dano, para falar de punição do ofensor. Mas esse é o estado da arte no Código Civil. É importante, fazendo aqui uma breve viagem, que a gente também atente para outros diplomas, especialmente no campo do direito do trabalho, para a CLT, que foi alterada em 2017 pela reforma trabalhista, a Lei 13.467, que inseriu diversos dispositivos, mas que trouxe uma regulamentação específica para os danos extrapatrimoniais nas relações de trabalho. E entre os dispositivos trazidos pela reforma trabalhista se encontra o artigo 223G da CLT, que diz: ao apreciar o pedido, o juízo considerará, e traz uma lista de critérios, uma lista de parâmetros que devem ser considerados pelo juiz trabalhista na fixação do dano extrapatrimonial, na linguagem da CLT, e prevê no inciso 7 o grau de dolo ou culpa. O grau de dolo ou culpa do causador do dano evidentemente, um critério que guarda um certo sabor punitivo. Portanto, aqui o legislador trabalhista seguiu uma linha radicalmente diferente do legislador no Código Civil, criando uma fratura indesejável no sistema de responsabilidade civil. Ou seja, o sistema de responsabilidade civil no Código Civil, previsto no Código Civil, tem um escopo e parece que nas relações trabalhistas ele realiza ou pode realizar funções diferentes. Então, esse tratamento diferenciado parece, em última instância, refletir o próprio dilema da doutrina, o próprio conflito que existe na doutrina acerca dessa questão, com autores de um lado entendendo que deveria haver uma função exclusivamente reparatória na responsabilidade civil, enquanto outros autores sinalizam uma abertura para a função punitiva. O que nos leva à última indagação fundamental, que é conveniente conferir aos danos morais uma função punitiva, ou seja, em termos de política legislativa, em termos de produção de resultados
socialmente desejáveis, é bom, é útil que a gente trabalhe, que a gente incorpore uma função punitiva à responsabilidade civil? O rol de autores que tem se manifestado a favor desses critérios punitivos, no Brasil, cresceu exponencialmente nos últimos 10 anos. E as razões invocadas para isso, em geral, se ligam à ineficácia das instâncias, sejam elas penais ou administrativas, para realizar satisfatoriamente o seu escopo de repressão ao ilícito. Esses autores dizem que o direito civil poderia e até mesmo deveria, tendo em vista que boa parte desses ilícitos representam um atentado direto contra a ordem constitucional, deveria também dar alguma contribuição nessa matéria. E aí seria possível aproveitar os processos individuais de responsabilidade civil, no qual se constatasse a ocorrência de um ilícito, para já ali realizar em alguma medida a punição desse ilícito. Então, esse é o pano de fundo para essa gradual ampliação da aceitação do caráter punitivo em parcela da doutrina. Para a gente encarar essa questão com um pouco mais de cuidado, com um olhar diferente, me parece fundamental partir de uma premissa que é o duplo perfil que os institutos jurídicos possuem no direito de uma forma geral. Então, sempre que a gente analisa o instituto, a gente tem que olhar para duas questões diferentes. A primeira é a função desse instituto, para que ele existe, qual é o objetivo que ele pretende alcançar, e, ao lado disso, a estrutura desse instituto, a descrição de como ele é, enfim, o regime jurídico traçado para esse instituto. Esses dois perfis, eles são conectados, mas a gente não pode negar uma certa preeminência ao perfil funcional. É porque o legislador, quando desenha o instituto, e o intérprete, quando aplica, ele tem que sempre analisar qual é a função que se quer realizar, para então definir qual é o regime jurídico apto a realizar da melhor maneira possível aquela função. E é isso que gera um certo problema sempre que se tenta atribuir mais de uma função a um mesmo instituto. Não é qualquer tipo de problema filosófico, mas o fato de que, uma vez reconhecendo mais de uma função, é preciso montar uma estrutura, é preciso desenhar um regime jurídico que atenda adequadamente a ambas as funções. Porque, se já é difícil em relação a uma função só, imaginem a múltiplas funções concomitantemente. Então, aplicando essas reflexões ao nosso tema específico, a gente pode analisar a responsabilidade civil através dessas duas funções que têm sido atribuídas a ela. Então, quando a gente fala da função tradicional da responsabilidade civil, a função reparatória, a adoção dessa função normalmente tem alguns reflexos importantes no campo estrutural, no campo do regime jurídico. Então, o primeiro é considerar o dano como um requisito absolutamente inafastável para a configuração da responsabilidade civil e, como o professor Leonardo adiantou, se o objetivo, se a função é reparar o dano, a reparação a que se deve dar primazia é a reparação in natura, a reparação por meio de uma obrigação de fazer e não por meio de reparações pecuniárias, porque dar dinheiro, via de regra, não repara o dano sofrido pela vítima. Então, todas essas são considerações que defluem da gente considerar o perfil da responsabilidade civil como um perfil funcional reparatório. Mas se a gente muda a chave de leitura, passa a olhar para a responsabilidade civil como uma função punitiva, uma outra estrutura seria necessária. Então, em primeiro lugar, a gente poderia já questionar a essencialidade do dano. Porque se a ideia é punir os ilícitos, o direito penal, por exemplo, trabalha com a ideia de punição da tentativa, que não envolve efetivamente a concretização do dano. Então, esse já seria um primeiro aspecto de diferença. Um segundo aspecto é em relação à impossibilidade
da punição in natura. Quer dizer, enquanto na responsabilidade civil reparatória a gente trabalha em regra com a reparação in natura, no campo punitivo não me pareceria possível que a gente fizesse isso, porque da punição in natura acabaria esbarrando aí na esfera do direito penal. Então, a punição que o direito civil eventualmente poderia oferecer estaria restrita necessariamente à esfera pecuniária. Por fim, um aspecto que por vezes passa batido é a incompatibilidade de um regramento punitivo com o sistema de seguro. Quer dizer, o seguro funciona muito bem para situações de responsabilidade civil, mas a responsabilidade civil reparatória, mas a punição, via de regra, deve ser pessoal. A punição deve recair quem realiza o ilícito. Não faz sentido que, por meio de um sistema securitário, se dilua aquela punição por todo o grupo dos segurados. Então, também em relação ao seguro, a gente teria aí uma estrutura potencialmente diferente. Então, esses são apenas alguns exemplos das dificuldades que nós teríamos de reduzir essas duas funções diferentes a um instituto único com um único regime jurídico. O que não excluiria a alternativa a gente trabalhar com essa ideia da função punitiva associada a um instituto próprio. Alguns autores têm sugerido trabalhar nessa seara com uma ideia parecida, aí mais efetivamente parecida com o direito norte-americano, da indenização punitiva. Embora me pareça que o nome melhor seria de multa, porque se quer é punir, mas enfim, seja como for, a gente teria potencialmente espaço para um trabalho, para uma abordagem diferenciada, uma abordagem autônoma para cada uma dessas funções. A solução alternativa é discutível, enfim, é super polêmico se o direito civil realmente deve exercer algum papel nesse campo. De todo modo, um ponto que me parece deveria ser consenso é o de que, após ou não a ideia de que o direito civil deve desempenhar algum papel na punição dos ilícitos, esse papel não deveria se dar no campo da responsabilidade civil. Mesmo quem acha que a responsabilidade civil deve punir os ilícitos, essa punição seria incompatível com a estrutura da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ao meu ver, cabe um papel bem mais modesto do que esse que tem sido tentado atribuir a ela. O papel da responsabilidade civil é contribuir para a reparação integral dos danos, que é uma função exclusiva, mas que ainda assim não tem sido adequadamente desempenhada pela responsabilidade civil na realidade brasileira, e é a ela que nós deveríamos direcionar as nossas atenções. Muito obrigado. Obrigado, professor Rafael. A gente vai dar um pequeno intervalo.